Nesta nossa última videoaula sobre a anatomia do caule, nós vamos falar do caule secundário, do crescimento secundário não usual nas eudicotiledôneas ou não monocotiledôneas. Só para recapitular, nós estamos focando em como o caule passa de herbáceo para arbóreo. Dois meristemas são muito importantes, o câmbio e o filogênio. Então, só para recordar, nós temos aqui o procâmbio, que vai originar xilema e floema primário. Uma porção desse procâmbio permanece indiferenciada no feixe vascular e vai originar o câmbio fascicular, o câmbio do feixe. Entre os feixes vasculares, nós temos as células do meristema do parênquima fundamental de preenchimento, que vão se desdiferenciar e formar o câmbio interfascicular, conectando a faixa cambial, que inicia a produção de xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior. Então, no final, nós temos a formação do lenho, ou madeira, e do floema secundário, e também surge a periderme ou casca, como eu expliquei na aula de periderme. E normalmente a gente vê que a atividade do câmbio gera um tronco bem robusto, como nós estamos vendo aqui, revestido por uma casca. Porém, nós temos alguns casos curiosos na natureza, como é o caso dos cipós lenhosos. Aqueles cipós que são lenhosos, mas que têm uma flexibilidade suficiente para se enrolar em outras árvores. Ali houve um crescimento secundário, mas com algumas características próprias, que é o que eu vou abordar a seguir. Então, estou falando de crescimento secundário não usual nas eudicotiledôneas, ou não monocotiledôneas, tanto faz. Alguns caules escandentes, como lianas e cipós, apresentam um crescimento secundário que difere desse que eu acabei de descrever. Em geral, esse crescimento resulta numa grande produção de parênquima, por isso esses caules são mais flexíveis, e isso garante o enrolamento desses caules de cipós de uma maneira adequada. É muito comum as pessoas, inclusive, utilizarem esses caules, esses cipós. Eu não sei se vocês já viram isso em loja de artesanato. Se corta esse cipó transversalmente e a gente observa vários desenhos. Eles são lixados, envernizados e são utilizados para produzir essas peças de artesanato muito bonitas e que são vendidas. Aqui nós observamos um crescimento secundário não usual. A gente observa uma atividade diferencial do câmbio, que ocorre por uma atividade desigual de um câmbio normal. É o caso que a gente está vendo aqui, nesse cipó que forma a cruz de Malta. Notem que nessa região, nessa, o câmbio parou de produzir xilema secundário para dentro e começou a produzir só células de parênquima para fora. Então isso forma um caule mais flexível. E um outro caso é a diferenciação de câmbios acessórios, como nós vemos aqui. É como se fossem várias unidades de caule secundário, mas todas envolvidas por uma única periderme ou casca. Por quê? Porque começaram a surgir câmbios acessórios aqui, originando xilema secundário para dentro e floema para fora. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de células com parede primária aqui entre essas unidades que se formaram, que garante uma flexibilidade para esse cipó. Então aqui é o exemplo. Nesse ponto, o câmbio parou de produzir xilema secundário e ficou produzindo só parênquima para fora. É o caso do câmbio interrompido. Nós temos aqui uma caracterização daquele tipo interrompido, é outro padrão de câmbio interrompido. Quer dizer, ele interrompeu, na verdade, a sua atividade de produzir xilema secundário para dentro, ficou produzindo só parênquima para fora. Então a gente vê esse padrão bem aqui marcado, como eu marquei aqui. A gente encontra na família Bignoniaceae. A gente encontra também câmbios acessórios, que pode ser concêntrico, como a gente está vendo aqui, vários câmbios concêntricos, ou dispersos, aqui se formou um, aqui outro, compostos ou divididos. A gente observa bem aqui a presença dos câmbios acessórios, que caracterizam inclusive algumas famílias, como a Cantácea,
o gênero Bauhinia de leguminosa, a gente vê a quantidade de câmbios acessórios, o cipó chega a ser achatado. Essa parte branca é toda preenchida por células de parênquima. Aqui isso garante a flexibilidade desse caule secundário. E alguns são característicos de gênero Paullinia, tipo composto, cordado. A espécie Serjania elegans apresenta o tipo dividido e assim por diante. Temos o tipo composto, cordado. Então, esse tipo de crescimento ele ocorre pela atividade desigual de um câmbio normal. A família Sapindaceae a gente encontra bastante.